Olá, meu nome é Luca e junto dos colegas Gustavo, Sabrina e Vitor, vamos apresentar neste vídeo o tema Regime de Bens da União Estável, com a orientação do professor Maurício Zanotelli. Somos estudantes do 7º semestre de Direito da Unisul Campus Tubarão e o objetivo deste trabalho visa complementar o quadro de notas avaliativas do semestre 2021B. Bom, antes de falarmos sobre o regime em si, é importante apresentar o que é uma união estável. A união estável possui como base os artigos 1723 a 1727 do Código Civil e é reconhecida como entidade familiar desde a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, parágrafo 3º. Sendo assim, a união estável nada mais é do que um contrato firmado entre as duas partes que visam constituir uma família e que possuem uma convivência pública, contínua e duradoura, como preceitua o artigo 1723 do Código Civil. Dessa forma, ainda é importante salientar que não é preciso um prazo para que seja reconhecida a união estável, cabendo apenas cumprir com os requisitos que serão apresentados no próximo tópico. Ou da manifestação de vontades para poder produzir efeitos, de modo que já basta a mera configuração fática para que assim possa se aplicar a norma legal e, consequentemente, a relação fática possa se converter em um fato jurídico, ou seja, passar a ter relevância para o mundo jurídico, para o mundo do direito. Em se tratando dos requisitos da união estável, esses mesmos requisitos eles estão presentes no artigo 1723 do Código Civil. No início do artigo 1723, a união estável é reconhecida como uma entidade familiar. E na sequência desse mesmo artigo, traz os requisitos que, sendo preenchidos cumulativamente, eles configuram aquela relação a dois como uma união estável. O primeiro deles é uma convivência pública. Segundo o entendimento do STF através da súmula 382, a convivência debaixo do mesmo teto é uma condição indispensável para a configuração da união estável. A gente pode conceituar a convivência pública com o casal, os conviventes, eles desfrutando a relação amorosa em sociedade, de modo que ela é reconhecida, essa relação amorosa ela é reconhecida diante dos grupos sociais dos quais eles participam, do qual o casal participa. Ela tem que ser algo contínuo, ela não pode ter interrupções, ter términos, ser uma coisa picadinha, ela tem que ser uma coisa que comece e termine e não tenha pausa. E seja algo duradouro, que é um outro requisito também. A lei não traz um tempo mínimo para se configurar a união estável, porém existe um entendimento pacífico do STJ que deva ter uma duração pelo menos razoável para poder se enquadrar numa união estável. E tem que ter o objetivo de constituir família também. O objetivo de constituir família é uma projeção futura, uma projeção de viver uma vida a dois, de partilhar uma vida a dois, de constituir essa entidade familiar, de ter filhos, de construir uma família. E um último requisito seria um requisito negativo, que seria o casal ele não se enquadrar em nenhuma das causas impeditivas do artigo 1521 do Código Civil. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre casamento e união estável. A principal característica é que o casamento é um ato solene, formal. É necessário uma certa documentação para se dar entrada ao processo de habilitação junto ao cartório. Essa documentação ela será analisada e após essa análise se dará então a publicidade deste ato por meio de editais. Este casal também deverá levar 2 testemunhas e este casamento será celebrado por um juiz de paz. E após essa celebração, o casal obterá então a sua certidão de casamento. Já na união estável, não é necessário nenhum tipo de formalidades. Você pode obter a sua união estável sem sequer passar por perto de um cartório. Basta que o casal tenha um projeto de vida em comum, ou seja, um relacionamento duradouro com intenção de constituir família. Mas se o casal quiser assim, formalizar a sua união estável, o que acontece raramente, mas é possível, através de uma escritura pública declaratória
regulando assim todas as formas que irão ocorrer esta união. Sobre o regime de bens na união estável. Caso o casal que possua uma união estável não tenha escritura pública, ou caso ele possua, mas nela não verse sobre o regime de bens, o regime tido como padrão é o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime de bens, o casal não compartilha algumas espécies de bens, como por exemplo, os obtidos por meio de doação, de herança e os obtidos anteriormente à união estável. Então, nota-se a importância de se lavrar uma escritura pública de união estável, já que o casal poderá escolher o regime de bens que eles irão viver. Então, caso o casal deseje um regime de bens diferente do tido como padrão, ele deverá lavrar essa escritura pública em um cartório e então poderá escolher entre os regimes de bens que a gente encontra no Código Civil, que são da comunhão total de bens, separação absoluta de bens ou participação final nos aquestos. O casal ainda pode optar por um regime misto de separação de bens. Como fazer a união estável? Acontece que, cumprindo com os requisitos do 1723 e não estando impedidos as partes de acordo com o 1521, ambos do Código Civil, as partes já estão caracterizadas como união estável. No entanto, é permitido que as partes compareçam ao cartório de notas para lavrar a escritura pública da união estável ou, perante um advogado, realizar um contrato particular de união estável. Ambos esses documentos devem posteriormente ser registrados junto ao cartório de registro de títulos e documentos, para assim firmar a publicidade a terceiros. E qual seria a importância de lavrar uma escritura? Bom, como já vimos, não é realmente necessário ter uma escritura pública para se comprovar a união estável. Porém, essa escritura pode trazer alguns benefícios e algumas proteções às partes. No caso de uma possível separação, não havendo uma escritura que determine o regime de bens, por exemplo, os bens obtidos na constância da união serão divididos entre as partes na separação. E em caso de uma lavração de escritura pública de união estável, esse regime sobre os bens pode ser alterado com vontade das partes. E pode haver a união estável entre os casais homoafetivos? A resposta é que sim, desde que ambas as partes estejam cumprindo os requisitos do artigo 1723 e não estejam impedidas de acordo com o artigo 1521, ambos do Código Civil. Quanto ao estado civil, na união estável continua o mesmo, ou seja, solteiro, viúvo ou divorciado. Embora algumas pessoas com união estável identifiquem-se como companheiros ou como conviventes, a legislação ainda não prevê este termo como sendo um estado civil. Já no casamento, adquire-se o estado civil de casado. E com quanto tempo pode-se reconhecer a união estável? Claro, já vimos que hoje em dia não há mais um tempo necessário para que seja reconhecida a união estável. Porém, antigamente era necessário o prazo de 5 anos ou a partir da data de existência de uma prole. A partir daí, começava a se contar a união estável entre as partes. No entanto, vale lembrar que hoje o único prazo é o de 2 anos para fins de recebimento de previdência, com a Lei 13.135/15. E eu posso pedir o reconhecimento da união estável desde um período anterior, quando ela teve início? A resposta é que sim. Basta requerer que a data retroaja ao início da relação. É importante ressaltar que, nesse caso, o regime de bens do período retroativo será obrigatoriamente a comunhão parcial de bens. A diferença entre o casamento e a união estável é que na união estável não se exige que o casal more sob o mesmo teto, ou seja, o casal não precisa morar junto. Já no casamento se exige que o casal resida no mesmo domicílio. Aí entra a seguinte dúvida: namoro pode ser união estável? E a resposta é: embora os relacionamentos atuais se observe maior liberdade entre o casal, convivência amorosa pública, contínua e duradoura, caso um dos namorados não tenham intenção de constituir família, não tem o que se falar em união estável, tem que ser recíproco.
os dois precisam ter a intenção de constituir família para então se caracterizar uma união estável. Caso isso não ocorra, não tem o que se falar de união estável, isso se caracteriza apenas como namoro. Uma pergunta que é muito frequente é se a pessoa casada ela pode constituir uma união estável. A resposta é não, porque a pessoa casada ela se enquadra nas causas impeditivas do 1521. Então, a pessoa casada ela não pode casar novamente ou não pode se unir estavelmente com outra pessoa. Porém, se houver uma separação de fato, se a pessoa já tiver há tempo já separado de fato, sim, ela pode constituir uma entidade familiar. Sobre a questão do sobrenome, a questão é uma das vantagens de fazer uma escritura pública de união estável. Uma dessas vantagens que isso traz é que a pessoa, um convivente pode adquirir o sobrenome do outro convivente. Também vale ressaltar a questão da união estável. A união estável ela pode ser convertida em casamento? Sim, a qualquer tempo. Inclusive a própria Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, ela reconhece a união estável como uma entidade familiar e incentiva a sua conversão em casamento. Essa mesma conversão ela tem que ser de comum acordo entre o casal. Ela pode haver a celebração ou não haver a celebração. No caso de haver a celebração do casamento, no pacto antenupcial deve constar o período que começou essa união estável e também o regime de bens que o casal adotou. Existe um rol de documentos comprobatórios desse vínculo entre o casal. Então, em caso de alguma lide ou conflito de interesses, uma das duas partes pode precisar de algum desses documentos para comprovar a sua união estável. Esse rol se encontra no Decreto 3.668 de 2000 e ele diz: para a comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo 3 dos seguintes documentos. Eu vou ler agora, que é um rol de 17 documentos, então vou ler rapidamente aqui. 1. Certidão de nascimento de filho havido em comum. 2. Certidão de casamento religioso. 3. Declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente. 4. Disposições testamentárias. O 5 foi revogado. 6. Declaração especial feita perante tabelião. 7. Prova de mesmo domicílio. 8. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. 9. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. 10. Conta bancária conjunta. 11. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado. 12. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados. 13. Apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária. 14. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como responsável. 15. Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente. 16. Declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos. Ou 17. Quaisquer outros que possam levar a convicção do fato a comprovar. Então, vale ressaltar que esse não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, onde alguns órgãos previdenciários poderão solicitar documentos diferentes desses para a comprovação do vínculo. No caso de união estável com estrangeiro, é possível que esse estrangeiro consiga o visto de permanência no país, conforme a Resolução Normativa número 108 de 2014 do Conselho Nacional de Imigração. Como a união estável é uma relação fática e não necessariamente precisa de documento para existir, ela também não vai precisar necessariamente de um documento para acabar. Porém, caso o casal possua filhos menores ou incapazes ou nascituros, conforme disposto no parágrafo 1 e 2 do artigo 733 do CPC, aí sim ele terá que lavrar uma escritura pública de término da união estável, tipo separação do casal. É bom salientar que mesmo a união estável não possuindo uma escritura pública, o casal poderá fazer uma escritura pública para ela acabar. Então, mesmo que ela não exista no papel, ela pode ser terminada por meio de um documento no cartório.
E em caso de um imóvel financiado, com a dissolução da união estável, o companheiro tem direito à partilha do bem? A regra que se usa é que essa partilha será definida a partir dos valores já pagos durante a constância da união, e não sobre o valor total dos bens adquiridos. Bom, e vivendo em união estável, há direito de herança? O STF já decidiu que sim, há o direito de herança igual no casamento, pois a união estável se compara ao casamento. Nesse caso, no caso de falecimento, a herança do falecido será dividida entre 50% a quem comprovar a união estável e 50% a seus ascendentes e descendentes. No caso de não houver ascendente e descendente da pessoa falecida, todo o patrimônio será transferido para o cônjuge que provou a união estável. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenha dado para entender um pouco melhor sobre o regime da união estável, seus conceitos e requisitos. Um grande abraço.